Paz do Senhor, povo brasileiro. Paz do Senhor, povo brasileiro. Eu me sinto um homem abençoado pelo privilégio de servir nas coisas de Deus. É um grande privilégio ser um servo de Deus, o que Ele nos ha chamado a fazer. E me sinto abençoado de poder fazer o que eu faço e servir ao Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Mas também me sinto privilegiado porque Ele me ha dado o grande privilégio de poder fazê-lo com uma companheira, uma mulher que também ama a Deus, como ela o ama. Sei que muitos sabem que eu trabalho como diretor executivo de administração de finanças na igreja, mas a realidade é que na minha casa há outra pessoa que é a diretora executiva. E ela vai saudar a convenção nesta noite. Vamos lá. Bom, eu vou falar um pouquinho português. Espero me entender. Não. É para mim um prazer estar aqui nesta noite. Eu vou esperar, porque se não acabou em português. É para mim um prazer estar aqui com vocês. É para mim um prazer estar aqui com vocês. Hace 9 años que tuvimos la oportunidad de venir por primera vez, Faz ¿no? 9 anos que eu tive a oportunidade e privilégio de estar com vocês. Y ya deseaba yo estar aquí con ustedes. Já anelava estar aqui com vocês. Quiero decirle, Iglesia Dios de la Profecía en Brasil, Quero dizer-lhes, Igreja da Profecia no Brasil, que ustedes han sido una bendición vocês han sido uma bênção para mi vida. para a minha vida. Ustedes no lo saben, Vocês provavelmente não sabem, pero indirectamente han impactado mi vida, mi hogar, mi familia. mas diretamente han impactado a minha vida, a minha família, meu hogar. Como ustedes saben, mi esposo salió un poquito más de 20 años de Brasil. Como vocês sabem, o meu esposo saiu faz mais de 20 anos do Brasil. Él aquí pasó los años que se dicen son los más importantes para la formación de una persona. Ele passou os anos mais importantes da formação de uma pessoa. Y aunque él salió hace más de 20 E años, que ele saiu faz mais de 20 anos. Brasil nunca salió de su corazón. O Brasil nunca saiu do seu coração. Brasil está siempre presente en nuestro hogar. O Brasil sempre está presente no nosso lugar. Ustedes han dejado una marca muy fuerte en la vida de él. Vocês deixaram uma marca muito grande na vida dele. Y por lo tanto han impactado ahora la mía. Portanto, ha impactado a minha vida. La familia Felipe los recuerda con mucho cariño. A família Felipe tem lembranças com muito carinho de vocês. Ellos tienen los mejores recuerdos Eles têm as melhores lembranças de ustedes. de vocês. Y tanto los llevamos en el corazón, Tanto assim que nós nos levamos no coração. que nosotros en la casa comemos feijoada, E na casa a gente come feijoada, pan de queijo, um monte de queijo, farofa. farofa. Y cuando encontramos E quando encontramos guaraná, guaraná, a veces que le pregunto a mis hijos qué quieren que les cocine para sus cumpleaños. quando eu pergunto para os filhos o que você quer que eu cozinhe para o seu aniversário, Y ellos piden e eles sempre pedem churrasco churrasco o feijoada. ou feijoada. Así es que ustedes siempre están presentes en nuestros Vocês sempre corazones. estão presentes em nossos corações. Los amamos Nós amamos a la à distancia distância. y es un honor estar aquí acompañándolos en esta É uma convención. honra estar aqui acompanhando-los nesta convenção. Que el Señor los bendiga. Deus os abençoe. Eu posso agregar também que minha esposa nasceu em Califórnia, mas nasceu em Califórnia, mas criada em México. Assim, quando falamos de futebol, e México joga com o Brasil, precisamos de oração para que Deus mantenha o vínculo matrimonial e familiar unido. Mas a realidade, a coisa boa da história é que se você pergunta a qualquer um dos meus filhos, aunque ninguém deles esteve no Brasil,
todos eles torcem para a seleção brasileira. É a única coisa que a minha esposa não celebra. Quantos estamos preparados para a palavra de Deus esta noite? Quantos hemos sido abençoados pela presença do nosso Pai poderoso nessa casa, nesse evento, nessa confraternização da igreja, nesse lugar? Eu os convido a que fechem os seus olhos comigo. Vamos de Pai. Precisamos de Tua palavra nesta noite. Nada mais, nada menos que a Tua palavra, Tua inspiração, Senhor. O meu desejo é que você, Pai, me abençoe, que você me dê a destreza de lábios para poder articular com precisão a beleza e profundidade transformadora da Tua palavra. No Teu nome, Jesus Cristo, eu peço. Amém. Amém. Glória a Deus. O tema desta convenção é um chamado e um desafio a que sejamos uma igreja de reconciliação. É o desafio que Deus nos ha dado como igreja e é o desafio da nossa igreja aqui nesta nação. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um acontecimento que narra a Bíblia ao falar da transfiguração de Cristo. Agora, na minha opinião, o evento da transfiguração de Cristo é um dos eventos mais significativos que podemos observar nos evangelhos e revela o coração de Deus e o seu desejo de que a nossa posição, não somente a nossa posição, mas também a nossa visão sejam reconciliadas com a posição e a visão de Deus. Vamos aqui nesta noite que a nossa visão e a nossa posição sejam reconciliadas com a visão de Deus e a posição de Deus. Eu os convido a que abram nossas Bíblias comigo no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9. Vamos estar lendo do versículo 28 ao versículo 36. Lucas, capítulo 9. Versículo 28 ao 36. Eu os convido, aqueles que têm a habilidade de colocar-se de pé para a leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou. E suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens e começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Diz a palavra, em parênteses, ele não sabia o que estava dizendo. Versículo 34. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. Eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Amém. Amém. Pode sentar. Quando fazemos leitura dos Escritos de Lucas,
notamos algo interessante e importante sobre Lucas, o escritor, autor do Evangelho que leva o seu nome. Lucas é conhecido por todos os detalhes que ele oferece sobre o ministério de Jesus. Nenhum outro autor dos Evangelhos se dá o trabalho de se aprofundar em seus detalhes como Lucas faz. Mas quando começamos a ler no nosso texto de hoje, Lucas, esse escritor ávido do Evangelho, campeão dos detalhes, o escriba histórico da palavra, ele para de escrever por 8 dias. Nada se ouve ou ele escreve durante 8 dias. Permita-me fazer um parênteses para falar um pouco do detalhe desses quase 8 dias. Porque quando lemos o Evangelho de Mateus e Marcos, miramos uma diferença um pouco interessante sobre os dias que lhe falam que sucede nessa narrativa. Mateus e Marcos dizem que essa pausa, o período, durou 6 dias. Mas quando miramos a Lucas nos escreve que foram 8 dias. A razão é que Mateus e Marcos, eles contam a narrativa de uma perspectiva judaica, porque era a costume judaica contar somente os dias completos. E para contar os dias completos, eles somente contavam os 6 dias. Mas quando lemos a narrativa de Lucas escreve o seu evangelho ao seu amigo Teófilo, que era grego. E a cultura grega é diferente, a cultura judaica, eles contavam não somente os dias completos entre o dia parcial do princípio e o dia parcial da transfiguração. E contando ambos os dias parciais e o dia completo, diz a palavra em Lucas que aproximadamente depois de 8 dias. Mas independentemente da razão e o detalhe da diferença que existe entre Mateus, Lucas e Marcos quanto aos dias, a realidade é que houve um tempo de silêncio. Sejam 8 dias de silêncio ou 6 dias de silêncio, a razão é que houve silêncio. A razão desses dias de silêncio é porque Jesus lhes acabou de dar uma declaração inesperada. Jesus lhes acabou de dar a notícia de que ele iria morrer. É exatamente o que a Bíblia nos diz nos versículos que precedem o evento da transfiguração. Essa é a primeira vez, antes da transfiguração, antes desses 6 ou 8 dias de silêncio, que Jesus lhes diz aos seus discípulos: eu vou morrer. E como se é de esperar, esses homens não recebem essa notícia da melhor maneira. Eles estão confundidos, eles estão tristes, estão angustiados. E nesse momento, quando eles recebem essa notícia, quando Pedro lhe diz a Jesus: nunca, Jesus, isso nunca acontecerá contigo, mestre. Aqui Jesus responde: para trás de mim, Satanás. E é interessante essa diferença entre a perspectiva de Jesus e a perspectiva de Pedro. Porque Jesus sabia que a perspectiva de Pedro era uma perspectiva que era diferente da perspectiva de Deus. E Pedro não conseguia compreender a realidade da vontade perfeita do Pai. E porque ele não conseguia entender, Jesus teve que repreender e corrigir a perspectiva de Pedro. Após os acontecimentos desse dia, o que nós podemos observar na palavra de Deus no contexto bíblico é silêncio. Silêncio. A Bíblia diz que eles começaram a jornada para Jerusalém e durante quase 8 dias, esses homens tiveram uma nuvem de angústia em seus corações, um nó na garganta. Em seus momentos, e nesses momentos eles não conseguiam compreender e digerir, somente pensando em uma coisa: como é possível que ele vai morrer? Se você estivesse no lugar daqueles homens, se eu estivesse no lugar daqueles homens, seria a minha pergunta: como é possível que você vai morrer? Todo o trabalho que você fez
durante esses anos, discipulando, chamando, fazendo milagres. Como é possível que você vai morrer? Jesus, eu te vi ressuscitar os mortos. Como é possível que você vai morrer? Eu te vi caminhar sobre as águas, Jesus. Como é possível que você vai morrer? A mente daqueles homens estava confundidas com a verdade, com a declaração de Jesus. Como é possível? Você curou os leprosos, você deu visão aos cegos. Como é possível? Durante 8 dias, o pensamento. Durante 8 dias, a meditação de confusão. Como é possível? Provavelmente não escutamos muito bem o que você nos disse, Jesus, porque a realidade é que não tem sentido. Se Jesus já tinha revelado algo que você disse, isso não tem sentido. Que você é ministrado com uma palavra que você diz, isso não tem sentido. Porque você nos acaba de confirmar, de acordo com a narrativa bíblica, você nos acaba de confirmar que você é o Messias. O Messias esperado. Você nos perguntou quem você diz quem diz os homens que sou eu, e você confirma que você é de fato o Messias. Você passou 3 anos chamando multidões, convencendo, declarando o reino de Deus e que você é o Messias. Deixamos tudo de lado porque você é o Messias. Sacrificamos tudo, Jesus, porque você disse que é o Messias. Mas agora você nos diz que você vai morrer? Isso não tem sentido não, Jesus. Porque se você é o Messias, se você disse, de acordo ao profeta Isaías, você ainda se tem que sentar no trono de Davi para sempre. Se você é o Messias. Porque se você é o Messias, Jesus, você ainda tem que cumprir o que diz Davi, você tem que fazer um estrado sobre os seus pés, como um estrado sobre os seus inimigos. Se você é o Messias. Se você realmente é o Messias, de acordo a João, é necessário que você cresça, não morrer. Isso não tem sentido, Jesus. Se você é quem diz ser, de acordo a Joel, ainda é necessário restaurar os anos que o gafanhoto comeu, destruiu e devorou. É necessário que você cresça. Morrer? Isso não tem sentido, Jesus. Você nos disse, nos ordenou, nos chamou, que deixávamos tudo atrás, família, trabalho, tudo atrás, e te seguimos, te obedecemos, e agora você nos abandona e diz que vai morrer. Não tem sentido, Jesus. Entendemos esses 6 ou 8 dias de silêncio, de angústia, de nó na garganta, desses homens que deixaram tudo para trás e agora tentando compreender a realidade de uma morte que se aproximava. Naquele instante, a mente daqueles homens estava cheia de pensamentos desconcertados, de dúvida, de desânimo, e Jesus, ele sabia disso. Jesus, quem sonda o coração do homem, quem conhece os pensamentos mais profundos da nossa mente, quem discerne ou sabe todas as coisas do nosso coração, ele sabia perfeitamente o que estava acontecendo na mente e no coração dos seus discípulos. A mente, ele sabia da dúvida, ele sabia do desânimo, ele sabia disso. Então Jesus, ele decide mudar a situação. Ele decide ministrar a mente e os corações daqueles homens, e para fazê-lo, ele leva consigo a Pedro, João e Tiago ao topo de uma montanha, e ali Jesus, por um momento, ele deixa a um lado a sua vestidura e a sua posição humana, e ele se veste novamente na sua glória, no seu poder,
no seu esplendor. Ele se veste outra vez na glória que ele tinha deixado quando ele veio a essa terra, e ele aparentava no resplandecer da sua glória, e sua aparência mudou em frente daqueles homens, e sua aparência era resplandecente e branca como de um relâmpago, e aqueles homens perceberam tudo o que ele era e a glória de Jesus que estava sobre ele. Naquele momento ele deixou que os discípulos pudessem reconhecer e ver toda a glória que habitava nele. Eu amo a descrição de Lucas quando ele fala sobre este evento, porque a descrição de Jesus, glorioso, resplandecente, como um relâmpago, é uma narrativa muito similar à que podemos ver na descrição de João em Apocalipse. Uma descrição de um Jesus glorioso, redimido, poderoso, radiante como um relâmpago, é exatamente o que podemos observar em Apocalipse. E a realidade é que era uma revelação intencional de Jesus. Não é uma coincidência que a revelação da transfiguração é similar à revelação dos fins do tempo. Por quê? Porque era exatamente o que Jesus queria revelar-lhes àqueles homens. Por quê? Porque aqueles homens pensavam que o túmulo era o fim da história. Eles pensavam que a morte era a conclusão da narrativa divina. Mas Jesus queria deixar-lhes saber que esse não era o fim, que o túmulo não era o final, que o final Jesus viria glorioso, resplandecente, declarando sua divindade e a sua glória sobre toda a eternidade. Que Jesus estava revelando no momento da transfiguração. O túmulo não é o final. Deixa eu te mostro o que sucede no final da história. Deixa eu te ensino a conclusão da minha história. Eu sou Rei de Reis e Senhor de Senhores. No fim da história, na conclusão da minha narrativa, eu sou todo poderoso, todo glorioso, todo exaltado, sublime, majestuoso. Deixa eu te ensino o final da minha história. A transfiguração era uma revelação do que Jesus tinha ainda por vir e revelar sobre a conclusão verdadeira da história. O evento da transfiguração foi um momento de liberação para a mente daqueles homens. A transfiguração os libertou, porque a transfiguração os expôs aqueles homens a perspectiva do trono de Deus. Deixa eu explicar. Cada vez durante o texto bíblico de Gênesis a Apocalipse, que Deus quer expor ao homem a perspectiva do trono, em outras palavras, como Deus vê as coisas. Ele chama o homem a uma montanha, uma invitação, um convite: sobe comigo. Podemos observar essa tendência do convite de Deus para que o homem possa subir. Por quê? Porque Deus fez o mesmo com Moisés: sobe Moisés. Ele fez o mesmo com Abraão: sobe Abraão. Ele fez o mesmo com Elias: sobe Elias. Por quê? Porque cada um desses homens, Deus queria mostrar a perspectiva da realidade desde o trono da sua glória. Deixa eu te ensino como as coisas se veem desde o meu trono celestial. Nesse momento podemos observar que Jesus estava fazendo exatamente o mesmo que ele fez com Abraão, com Moisés e Elias, mas agora ele chama Pedro, a João e a Tiago para aquela experiência da montanha. Quero compartilhar com vocês brevemente 3 áreas de liberações que eles experimentaram aqui no momento de experiência da transfiguração. 3 áreas de liberação, 3 revelações da transfiguração, que o convite a subir trouxe liberação. A primeira revelação da transfiguração que precisamos saber é que você precisa subir. Diz para a pessoa que está ao seu lado: você precisa subir. Você precisa subir. Você precisa subir. A realidade é que Deus
Deus pode exibir e demonstrar a sua glória em qualquer lugar. É verdade. Deus não limita a revelação da sua glória a lugares geográficos. Porém, Deus historicamente escolhe lugares altos para revelar a magnitude da sua glória. E Ele faz isso com um propósito, porque Ele sabe que a situação em um nível mais alto é diferente de um nível mais baixo. Ele sabe que é importante que aqueles que querem experimentar a glória de Deus tenham a experiência de subir e ser elevados. Por quê? Porque o processo de subir é um processo que custa. O processo de subir é um processo trabalhoso. O processo de subir demanda que a pessoa que sobe faça sacrifícios e deixe de trás e deixe embaixo coisas que essa pessoa quisesse levar com ela. O nível da glória exigirá uma mudança na sua disposição física. Esse nível de glória e de revelação exige que você vá a lugares onde muitos não estão dispostos a ir com você. Esse nível de revelação exige que você foque os seus olhos somente para cima. Porque é impossível experimentar a glória de Deus quando nossos olhos estão focados em todas as coisas que estão a nosso redor. É com muita frequência que nossos olhos estão somente focados nas coisas que estão imediatamente em frente de nós, o que está ao nosso redor. Mas o problema é que quando estamos focados nas coisas que estão imediatamente no nosso redor, perdemos o enfoque do que está acima, de um Deus poderoso que está em cima. E se você tem uma experiência de subir num arrasca-céu, por exemplo, se você tem subido num arrasca-céu, você vai notar que a perspectiva no topo de um arrasca-céu é muito diferente. E a realidade é que você não tem que ir num arrasca-céu de 80 andares. Se você subir num prédio de 10 ou 15 andares, 14, 20 andares, você vai notar que a sua perspectiva no 5º andar, no 10º andar, é muito diferente da perspectiva que você tem no 1º andar, ou no nível do chão. Quando você está no chão, a sua visão está limitada por todas as coisas que estão imediatamente em frente de você. Quando a gente foi a New York, o ano passado, princípio deste ano, a gente subiu num edifício de quase 80, mais de 80 andares. E quando chegamos no topo do edifício, a vista era assustante. Olhamos para baixo e a gente não podia fazer distinção de nada do que estava no nível do chão. Para chegar nesse edifício foi muito complicado. Por quê? Porque o trânsito era muito complicado, muitos carros, muitas pessoas caminhando nas ruas. Para chegar era uma confusão, carros que não podiam ser contados, pessoas que não podiam ser contadas, e o processo de caminhar era muito confuso, o processo de dirigir era muito confuso, e o estresse, a ansiedade e a confusão de chegar onde tínhamos que chegar era muito complicado. Mas uma vez subimos ao andar 75, 80, 85 e olhamos para baixo, o que aconteceu? Já não podíamos distinguir todos os detalhes que estavam no nível do chão. Ao nível do chão, eu olhava e a minha vista, o meu olhar não podia ir mais longe que a pessoa que estava em frente de mim. O meu olhar, a minha vista não podia ir mais longe que o prédio que estava em frente de mim, o carro que estava em frente de mim. Mas quando eu subi mais alto, o próximo edifício não era problema. Eu podia ver quilômetros tras quilômetros, tras quilômetros, tras quilômetros, porque a minha posição geográfica não mudou. O lugar onde eu estava não mudou geograficamente. A única coisa que aconteceu é eu subi mais alto. Eu subi a um nível que os detalhes do nível do chão já não eram um problema que estavam afetando a minha visão. Por quê? Porque eu subi mais alto.
O que Jesus fez com aqueles homens foi exatamente o mesmo. Eles estavam preocupados com o que estava obstruindo a visão deles para ver mais longe e mais lá, mais distante e depois da morte de Cristo. Estavam agobiados com a visão imediata da morte, agobiados com a visão imediata da perda de Cristo, da perda do seu mestre. E Cristo disse: eu tenho que corrigir a tua percepção, eu tenho que corrigir o teu entendimento, e para fazê-lo, sobe para cima, sobe comigo, para que você possa ver o que vai acontecer mais longe, quilômetros e quilômetros, anos mais tarde, uma eternidade mais alta. Sobe comigo para eu te mostrar o que vai acontecer. O interessante da história é que a realidade da morte não mudou. A realidade da morte de Cristo não mudou. Pedro diz, quando eu estava na montanha com ele, diz: mestre, é bom estarmos aqui com vocês. Façamos uma tenda para você, para Moisés, para Elias. Ele estava alegre, com júbilo, pronto para louvar o Senhor. Que bom, mestre, que estamos aqui. E você vai pensar que Jesus lhe disse: brincadeira, já não vou morrer. Mas não foi o que Jesus lhes disse. Ele não mudou a realidade da morte. O que ele mudou foi a posição, para que eles entenderam quem é ele em realidade. A revelação do momento não foi a mudança da morte. A realização do momento foi um entendimento de quem era Jesus, que ele era exaltado e que a morte não era nada em comparação ao poder de Cristo. Aleluia! O inimigo quer exatamente isso, quer nos limitar a um nível de chão. Ele quer nos limitar a um nível que sempre estamos preocupados pelo problema presente. Mas igreja, temos um convite de parte do Senhor: sobe comigo nesta noite, igreja. Sobe comigo nesta noite, igreja. Não se preocupa pelos problemas, sobe comigo. A adversidade está aí, preocupa não, sobe comigo. Sobe comigo, aleluia. O rei Davi compreendia exatamente essa revelação, esse poder e essa realidade. Ele entendia a nossa situação, porque ele, Davi, sempre estava rodeado de inimigos, de adversidades. Davi sempre estava rodeado de murmuradores, sempre estava rodeado de alguém ou alguma situação que era de adversidade para ele. Mas ele sabia exatamente o que fazer. Diz o Salmo 121 que o que ele fazia quando estava na adversidade, ele disse: eu elevo os meus olhos para os montes, eu olho para cima, eu elevo o meu olhar, porque de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. O problema provavelmente não mude, mas a minha perspectiva tem que mudar. Sobe, igreja. Essa realidade nos leva à segunda revelação transformadora da transfiguração. Isso nos leva à realidade de que, ao contemplar a Cristo por quem Ele é, o que foi que aconteceu naquele momento, aqueles homens tiveram o privilégio de contemplar a pessoa de Cristo por quem Cristo realmente era. E ao contemplar a pessoa de Cristo por quem Ele era, isso trouxe liberdade. Por quê? Porque eles puderam perceber que Cristo era maior. Essa é a revelação número 2 da transfiguração. Ele é maior. Número 1, subir. Número 2, fala para a pessoa que está ao seu lado: Ele é maior. Ele é maior. Muitos anos atrás, eu lembro de uma situação que a minha filha estava fazendo a dever de casa. E quando ela estava fazendo o dever de casa, uma das coisas que ela estava aprendendo eram as medidas métricas.
perímetros, a distância, quilômetros, metros. E parte do dever de casa naquele dia específico era que ela tinha que tomar uma fita métrica, uma régua, e ir por toda a casa e tomar medidas dos diferentes artigos da casa e fazer uma comparação. Dizer que é maior. O refrigerador, ou a televisão, a mesa, ou a cadeira, a janela, ou a porta, era o dever que minha filha tinha de dever de casa que ela tinha. Eu estou trabalhando na casa e ela chega comigo e me pede: pai, eu preciso de uma régua, uma fita métrica. E eu digo, como bom pai, claro que sim, minha filha. 5 minutos mais tarde, completamente esqueci. E ela volta e diz: pai, necessito uma fita métrica. E quando finalmente, depois de um tempo, eu me levantei para conseguir uma fita métrica, quando eu chego onde ela estava, ela já havia solucionado o problema. O que ela fez? Ela tomou um papel regular, uma tesoura, cortou uma tirinha no papel, tomou uma caneta, marcou umas linhas no papel, escreveu números aleatórios, e com o papel que ela desenhou, uma régua desenhada por ela, ela foi por toda a casa, medindo os objetos da casa. E ela terminou o dever de casa com uma fita métrica, com a régua que ela tinha desenhado. Como pai, eu estava orgulhoso. Minha filha, uma mentalidade, uau, gênio. E a mesma vez um pouco avergonhado, eu durei provavelmente 2 horas em buscar e prover uma fita métrica, e ela teve que fazer o que ela fez. Mas por mais orgulhoso que eu estava como pai, eu tinha que corrigi-la. Por quê? Porque ela tinha desenhado uma fita métrica que era completamente diferente às medidas métricas reais. E as respostas que ela tinha dado no seu dever de casa estavam utilizando o ponto de referência que ela tinha inventado. E quando ela fez a medida da janela, da porta, da mesa, da televisão, do refrigerador, e ela fez o dever de casa, ela tinha respostas, mas a resposta estava basada, estava fundamentada nas medidas que ela tinha inventado. Isso quer dizer que as respostas do tamanho dos objetos da casa estavam incorretos, porque utilizou um ponto de referência incorreto. Desafortunadamente é exatamente o que o povo de Deus tem feito durante toda a história. Hemos utilizado pontos de referência incorretos para medir as adversidades que se levantam em contra de nós. Utilizamos a nossa experiência como ponto de referência, a nossa capacidade como ponto de referência, a nossa conta bancária como ponto de referência, os nossos amigos como ponto de referência, a nossa força como ponto de referência, o nosso intelecto como ponto de referência. Meu irmão, são pontos de referência quebrados e incorretos. O ponto de referência perfeito é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o ponto de referência perfeito para medir a minha adversidade. Eu vou medir a minha adversidade em contra e em referência ao tamanho de Cristo. Qual é o seu tamanho? Onipotente, onisciente, oh Salvador, Alfa, Ômega, princípio e fim. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, o leão da tribo de Judá. Ele é o meu ponto de referência. Aleluia, aleluia. E a realidade é que Ele é maior que todas as coisas. É a razão pela qual Ele é o juiz perfeito para medir a veracidade, realidade e tamanho de tudo o que existe. Jesus, a verdade é que você somente pode medir o tamanho de água de alguma
alguma coisa dependendo da sua proximidade a esse objeto. Dá um exemplo. O irmão Lincoln, vai ter. Coloca de pé por um instante. Aí no meio da. Perfeito. A essa distância, se eu tomo essa garrafa, eu meço o seu tamanho, mido o seu tamanho, com o tamanho dessa garrafa. Essa garrafa é maior. Dessa perspectiva, essa garrafa, por mais insignificante seja, por mais pequena seja, a distância muda a percepção. O problema que nós temos frequentemente no nosso caminhar com Cristo é que temos a Cristo à distância e o problema muito perto. E quando temos o problema perto, abraçamos o problema, cuidamos do problema, queremos o problema pertinho de nós, dormimos com o problema. E Jesus à distância, Jesus estava dizendo àqueles homens: vocês estão muito perto da morte, do túmulo, pero se vocês se acercam, chegam mais perto de mim, chegam mais perto de mim, chegam mais perto de mim, você perceberá, eu sou maior que a morte, eu sou maior que o túmulo, eu sou maior. Aleluia, aleluia, obrigado meu irmão, eu sou maior. Aleluia, aleluia, Ele é maior, igreja, Ele é maior. Aleluia, aleluia. A transfiguração não somente foi um convite, sobe mais alto, mas também foi um convite a chega mais perto. Porque ao subir e ao chegar mais perto, não somente a sua posição vai ser transfigurada e reconciliada com a minha posição, mas ao subir mais alto e chegar mais perto, o seu entendimento vai ser transfigurado e vai ser reconciliado com a visão do céu, com a posição do céu, com o louvor do céu, com a glória do céu, com o regozijo do céu, com o entendimento do céu. Igreja, sobe, igreja, chega mais perto do Redentor. Aleluia. Glória, 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 glória. Ele é maior, Ele é maior. E você pode perguntar: como é que você sabe, pastor Daniel, que essa revelação está conectada e relacionada com a grandeza, com o fato que Ele é maior? Obrigado pela pergunta. A razão pela qual eu sei que era uma declaração do tamanho e soberania de Cristo sobre todas as demais coisas é porque naquele instante, no contexto cultural dos judeus, na cultura judaica, havia duas coisas que eram superiores a todas as coisas, duas coisas maiores que todas as coisas: eram a lei e os profetas. Não tinha nada maior que a lei e os profetas. E tudo era medido de acordo com a declaração da lei e a declaração dos profetas. E naquele instante, para corrigir a visão daqueles homens, Jesus convida o representante principal da lei, Moisés, e o representante principal dos profetas, Elias. E ele chama o representante principal da lei, quem representa o reconhecimento de que a lei é grande, mas Jesus é maior. O representante dos profetas estava lá para declarar e confirmar que os profetas eram grandes, mas Jesus é maior. Jesus é maior. Jesus é maior. Jesus é maior. Aleluia. Ele é o ponto de referência para nossa igreja.
Permita-me concluir com a terceira revelação da transfiguração. O evento que chamamos de transfiguração, em realidade, é um pouco confuso, porque essa transfiguração não representou a transfiguração de Jesus. Deixa eu explico, pastor Daniel, isso não está na Bíblia, não. Deixa eu explico. Uma transfiguração é uma mudança radical na essência e composição de algo. Mas naquele instante, Jesus não deixou de ser quem ele era, porque na Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo no começo de tudo e no final de todas as coisas. Ele era glorioso em Gênesis, glorioso nos Evangelhos e glorioso em Apocalipse. O que aconteceu naquele instante é que Jesus revelou a glória imutável que estava escondida nos homens que não podiam ver tudo o que ele era. Sua glória nunca mudou. Ele somente disse: eu te mostro tudo o que eu sou. Ele não mudou. Ele revelou tudo o que ele sempre era, sempre foi e sempre seria. Nele não houve mudança, foi revelação de tudo o que ele sempre foi, sempre era e sempre será. Mas a transfiguração, a mudança radical, completa e plena, sucedeu na mente, na vida daqueles que testemunharam a transfiguração. Aqueles que estiveram lá não foram os mesmos, jamais. Pedro, João, Tiago, eles foram transformados para aquele evento. Aquele evento transformou por completo como eles viveram suas vidas depois daquele instante. E o melhor exemplo para demonstrar-lhes como esse evento transformou por completo a sua perspectiva e posição, e foram reconciliados com a posição e visão de Cristo, é o exemplo de João. Quero terminar com João. Algo interessante sucede. Quando falamos da transfiguração de Cristo, temos 3 evangelhos que narram o evento da transfiguração. Mateus faz uma narrativa da transfiguração, e ele toma aproximadamente 9 versículos para falar da transfiguração. Não somente Mateus, mas também temos os livros de Marcos. E Marcos, ele, aunque é o evangelho mais curto, ele toma 13 versículos para falar sobre a transfiguração. Ademais de Mateus e Marcos, também temos Lucas, que lemos nos dias de hoje, e ele também toma 9 versículos para explicar o evento da transfiguração. Mas o interessante é que Mateus não foi convidado para a montanha, Marcos não estava lá, e Lucas não estava presente. O único escritor dos evangelhos que esteve presente no momento da transfiguração, quem foi? Foi João. E impressionantemente, João é o único dos evangelhos que não fala nada. O que aconteceu aqui? Se esse momento foi tão transformacional, tão importante, tão transformador da realidade do cristianismo e para a igreja primitiva, como é possível que João, o único que presenciou, não escreveu sobre a transfiguração? Permita-me corrigi-lo. Ele o fez. Ele o fez. De que forma? Mateus, Marcos e Lucas, eles não estiveram lá. Porque eles não estiveram lá, foi muito fácil para eles escrever em 9, 13 versículos o que eles receberam como testemunhas auditivas do que sucedeu. Mas João, ele viu a glória. E João sabia que era impossível escrever em 9 versículos ou 13 versículos a descrição da glória que ele viu. E ele diz: eu não posso explicar isso em 9 ou 13 versículos. E o que ele faz? Ele diz:
decide escrever 879 versículos divididos em 21 capítulos, explicando a transfiguração que transformou a sua vida como seguidor de Cristo. O Evangelho de João é diferente a Mateus, é diferente a Marcos, é diferente a Lucas. É um Evangelho com uma posição e perspectiva e panorama mais alto, diferente do que apresenta a Jesus glorificado, exaltado, sublime, glorificado. O Evangelho de João fala de um Cristo, não um Cristo humano, mas um Cristo eterno e divino, porque Ele teve lá. Então, quando João ele decide escrever, ele pensa: como eu vou escrever sobre o ministério desse Cristo, o Messias? Mateus, porque ele não teve lá, ele começa a sua narrativa e ele olha para o passado e ele começa com Maria, começa com José. E Mateus, Lucas e Marcos, eles começam com uma narrativa histórica sobre a genealogia humana de Cristo Jesus, porque eles olharam ao seu passado e eles somente conseguiram ver até um ponto no passado, mas João, ele tinha subido mais alto. João tinha sido convidado a subir, e quando João olhou para o passado para escrever sobre o ministério de Cristo, ele não viu Maria, ele não viu João, ele não viu Abraão. Ele escreve: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo que estava com Deus no princípio era a luz do mundo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus, porque Ele subiu mais alto. A sua explicação, a sua narrativa era diferente, a sua visão e percepção era diferente. Por quê? Porque Ele subiu como Pai. Ele tinha subido e a sua visão tinha sido reconciliada com a visão de Cristo. Oh, aleluia. Igreja, Deus está convidando a igreja a subir mais alto com Ele. Deus está convidando essa igreja a um momento de transfiguração. Deus nos está chamando a um encontro de transfiguração. Mas a pergunta é: está você preparado? Preparado para subir? Preparado para chegar mais perto? Preparado para contemplar a sua grandeza? Preparado para ter uma mentalidade transfigurada pela sua glória? Aleluia. Os invito que se coloquem de pé comigo por um instante. Aleluia, 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 aleluia. Você me ajuda? Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória, 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 glória. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Este encontro nesta noite é um encontro de transfiguração. Esta noite é uma noite de transfiguração. Esta noite é uma noite de mudança, de transformação, de revelação. Esta noite é uma noite de visão, de reconciliação. Esta noite é uma experiência de transfiguração. Sim, eu quero fazer um chamado. Eu sei que todos não cabemos no altar, mas aún assim eu quero fazer um chamado. Eu quero que isso está bem, mas o chamado é o seguinte: primeiro, eu vou fazer uma oração. E nessa oração, minha oração é: Pai, transfigura este lugar. Transfigura este lugar. Faz deste lugar o teu lugar da nossa transfiguração.
transfigura este lugar. Faz desta casa aquele monte de transfiguração. Que podamos contemplar a tua glória e subir, chegar mais perto do Pai, receber a revelação da tua grandeza. Transfigura esse lugar, nesse momento. Aqueles que podem vir neste lugar de transfiguração, sobe. Esse altar é a montanha de transfiguração, sobe. Esse altar no seu lugar de transfiguração, sobe. Esse lugar, aleluia, é um lugar de revelação, sobe. Você tem que passar o tempo suficiente no nível do chão, sobe. Igreja, sobe, igreja, sobe. Chega mais perto da igreja. Que sejamos transfigurados pela sua glória, pelo seu poder, pela sua majestade. Sobe.